No momento atual, o mundo passa por grandes transformações. Então, vou fazer um vídeo aqui fazendo a previsão do que vai acontecer nos próximos anos e fazer uma análise do que aconteceu nos últimos para a gente poder, para a gente enxergar o futuro, tem que dar uma olhadinha para o passado. Teve um cara que me fez um pedido, Sapoia, sobre seus vídeos falando da situação dos países europeus, eu percebo que você destaca bastante a situação econômica da Alemanha. Ele tem razão, eu sou muito fã da Alemanha, como sendo a única nação europeia que soube ser austero e eficiente para enfrentar o efeito China no mundo. A única eu não diria, tá? Parece que tem mais alguns países escandinavos lá, só que dos grandes que eu vejo realmente a única. E esse efeito China é basicamente o que eu vou falar nesse vídeo, tá? Se possível, você poderia fazer um vídeo analisando o porquê da Alemanha ter conseguido se destacar do restante da Europa nesses aspectos. Olha, eu sinceramente, ele está pedindo, mas eu não vou estudar a Alemanha, gente, porque eu não sei o que... Eu sei que os alemães fazem o que tem que ser feito, então eles estão caindo relativamente menos que os outros, porque eles conseguem explorar os países mais fracos. Eles são inteligentes, são austeros, tá? Mas, sinceramente, detalhadamente, eu não sei o que aconteceu. Eu prefiro estudar a China. Sobre a China, eu já comprei uns 20 livros. Sobre a Alemanha, eu confesso que nunca comprei um livro sobre a Alemanha. Sobre a China, uns 20. Por quê? Porque a Alemanha, apesar de eu admirar ela, a Alemanha é pequena relativamente quando comparado com a China, e a população da Alemanha também está dando de diminuir. Então, ela não vai ter grande importância no futuro. E o PIB dela, relativamente ao do mundo, está caindo. Então, vamos lá. O que aconteceu nos últimos anos? Em 2002, a crise na Argentina encerra o ciclo das grandes crises nos países emergentes. Então, os países emergentes, eles começaram com a crise do México em 1982 e terminaram com a crise da Argentina em 2002. Foram 20 anos de crise nos países pobres. Então, foram 2 décadas perdidas para nós emergentes, tá? E isso foi o que aconteceu. Então, a Argentina foi o último país pobre a ter crise. Então, aqui, o PIB da Argentina era grande. Com a crise, tá vendo? Não foi só o Brasil que viveu aquela década perdida. Com aquele problema dos financiamentos, aumentaram a taxa de juros, era flutuante pela Laiba, então aumentaram e teve uma grande crise. Isso aqui, vincular o peso no dólar, tá vendo? Houve praticamente uma bolha. Depois caiu na real e agora, depois que o Cristina Kirchner e o Néstor Kirchner assumiram lá, a Argentina está muito bem. Tá? A mídia mete o pau, mas a Argentina está bem. Então, isso aqui praticamente foi o que aconteceu com o Brasil também, tá? Com exceção de que o Brasil adotou o Plano Real em 94, um pouco mais tarde que a Argentina, tá? Nós tivemos uma bolha um pouco mais tarde e também tivemos uma queda menos abrupta. A Argentina, eles são mais exagerados, tá? A diferença do Brasil para a Argentina é essa. E o Brasil, por ser um país muito grande, ter muitas commodities, está relativamente bem melhor. A Argentina, no começo do século XX, era o dobro do Brasil. E agora o Brasil é bem maior do que a Argentina, parece que é 5 vezes maior. É só a gente ver, né, que 500 bilhões, tá? O Brasil está com 2,5, 5 vezes. E o que aconteceu então com os países ricos? Em 2008 quebrou o Lehman Brothers, tá? Foi um marco, dando início à crise dos ricos. Então essa aqui tá de 2002 até 2008, praticamente o mundo ficou sem crise. E 2008 marcou o início de uma forte crise nos países ricos, tá? Foi um ícone, a quebra do Lehman Brothers. Mas vamos lá, qual que é a minha tese? A crise de 2008, tá, que é a do Lehman Brothers, é apenas uma das faces da grande crise que abate os países. Não é um fato isolado, não é crise subprime, não é isso, não é aquilo não, gente. É um trem, é uma coisa, é só a crise de 2008 é apenas a ponta do iceberg. Então aqui nós temos a bolha dos imóveis, tá? Ela estourou um pouquinho antes do Lehman Brothers, estourou parece que em 2006. Tá? Então aqui a gente vê que houve realmente, essa aqui foi uma bolha que foi estimulada pelo governo americano, entendeu? Para ganhar eleição, essas coisas, tá? O governo sabe que isso é uma bolha, mas ele deixa acontecer. Tanto sabe que em 97 o Alan Greenspan falou em exuberância irracional. Falou, mas não fez nada para conter, tá? Mas isso aqui então seria a crise, tá, mais de 2008, mas vamos analisar a crise dos Estados Unidos com um aspecto um pouco mais longo. Então aqui é a crise de 29, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dominou o mundo por longo tempo, até que a derrota para o Vietnã, tá, colocou os Estados Unidos em maus lençóis e realmente os Estados Unidos caiu bastante. Com a queda do Muro de Berlim, tá, em 1989, os Estados Unidos viveu uma bolinha de novo, tá?
Só que desde 2000, não é 2008 com a quebra do Lehman Brothers, não. Desde 2000 que os Estados Unidos estão vivendo uma crise atrás da outra. Então começou com a quebra da Nasdaq, tá, as empresas de ações, depois foi para o próprio mercado acionário, o 11 de setembro, tá, foram várias quedas. E aqui ó, o Lehman Brothers, tá vendo? Mas é só mais uma dentre as várias crises que estão fazendo com que os Estados Unidos caia e perca importância no mundo. Então, para mim, isso aqui vai continuar, não é um fato isolado. Essa que é a diferença das minhas análises para o pessoal, é crise subprime, o banco não analisou direito o crédito, emprestou para quem não devia, não é nada disso não, gente. Tem coisa por trás disso. E qual que é a causa da crise dos países ricos? Bom, na Europa e Japão, principalmente, é envelhecimento da população. População velha, gente, drena recursos e não produz. Então isso aqui é realmente uma catástrofe. O fim do petróleo, quem não tem petróleo hoje, com o petróleo acabando, quem não tem está tendo que pagar um preço bem mais alto do que no passado. E para suprir essas deficiências, muitos países deixaram a sua população endividar, os governos endividaram, as empresas endividar. Então isso aqui, esse endividamento está acontecendo tanto no Japão, como nos Estados Unidos, como na Europa. Tá? E essa crise de endividamento agora vai ter que ter uma desalavancagem, então realmente é um grande problema. E tem governos irresponsáveis. Por que governos irresponsáveis? Porque a democracia é uma falsa democracia. Os governos recebem dinheiro das empresas para se fingirem bons, tá? Eles ganham dinheiro para poder convencer as pessoas de que eles são bons, mas na verdade eles são irresponsáveis na medida em que eles adotam medidas não visando o bem do país, mas visando o bem das empresas que os pagam. Então isso aqui está muito claro para mim, principalmente, vamos botar nos PIGs, tá? Que os governos são responsáveis, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha o governo é responsável, eu não sei porquê, tá? Eu sei que na Alemanha o trem dá certo. Mas qual que é a causa principal, no meu entender, da crise dos países ricos? Para mim, tem uma coisa que não deixa eles saírem da crise, que é o tal do efeito China. O que acontece? Tudo que a China compra fica caro, e a China compra a mesma coisa que os países ricos. A China é um falso rico. A China tem um comportamento de país rico. E já o que a China vende fica barato. Então, esses países ricos, principalmente a Europa e o Japão, a crise do Japão começou em 1990 justamente por conta dele estar mais perto da China. Então, a concorrência com a China é letal, e é isso que está fazendo com que os ricos fiquem em crise. A gente pode reparar o efeito China pelo saldo da China nas manufaturas, tá vendo? Eles têm um saldo muito bom em manufaturas e eles compram muitas commodities. Então é praticamente equilibrado o trem, e é isso aqui que está arrebentando com os países ricos. Aqui eu tenho a poupança, tá? Por que a poupança? A poupança, gente, ela se um país está na merda, ele não consegue poupar. Se ele não consegue poupar, ele não consegue investir, não consegue um bom futuro. Então a poupança, para mim, é o principal indicador de um país. Então eu gosto muito da poupança. Então o que a gente vê? A poupança até que estava boa na época do petróleo caro, tá vendo? Aí na medida em que teve as crises do petróleo, isso aqui foi, o governo americano aumentou a taxa de juros e arrebentou com os emergentes, tá? Mas aqui nós temos a queda da União Soviética, tá? A queda do Império Soviético fez com que os emergentes, principalmente a Rússia, caísse muito. Depois a Rússia se recuperou, tá? Aqui teve a crise da Ásia, e depois da crise da Ásia, principalmente agora com a entrada da China na OMC, então os países emergentes estão muito bem, obrigado. Olha só. Então se a gente tirar aqui a queda da Rússia, tá? Praticamente estava empatado a poupança com os ricos, né? E depois começou a abrir uma boca, tá vendo? E os países ricos, eles não estão conseguindo poupar direito, porque eles estão em crise. E eles precisam investir mais que os emergentes por causa daquela lei dos rendimentos decrescentes. Se o investimento é cada vez dá menos retorno num país, tá? Eles teriam que investir bem mais do que os emergentes. Está acontecendo o contrário. Então é por isso que essa crise é grave e não vai acabar para os países ricos. Eu trouxe aqui só até 2010, ou de 1980, para vocês compararem com isso aqui, ó, com o efeito China, tá? A gente pode, é claro que tem essa parte aqui da Rússia, tá? Não é exatamente igual, mas eu acho que dá para a gente ver que há uma grande coincidência desses dois fatores. Eu tenho certeza absoluta que é a China quem está causando a crise mundial dos países ricos e causando um boom nos emergentes da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Rússia, tá? Então, para mim, tudo é por causa da China. Então, o que está acontecendo? Em resumo, os ricos estão ficando pobres e os pobres estão ficando ricos. É isso que está acontecendo no mundo.
A gente pode reparar que a crise começou no Japão. Então, quando um país tem crise, o que ele faz? Ele tem que dar dinheiro para os bancos. Então, ele abaixa a taxa de juros interbancária, tá? Então, o Japão começou a crise lá em 1990, mais ou menos, tá? 1989, parece que estourou. Aí começaram a baixar a taxa de juros e eles mantêm a taxa de juros bem baratinha. Isso aqui é para dar fôlego para os bancos. Por quê? Porque os bancos estão quebrados. Aí, ao invés de liquidar os bancos, você injeta dinheiro neles. Então, isso aqui é o que o Japão fez. Os Estados Unidos, então, vinha caindo os juros na mesma medida que o Japão, tá? Aí começou a subir muito os trem lá. Aqui é onde tipo, o Alan Greenspan falou na exuberância racional. Depois aumentaram mais um pouquinho a taxa de juros, estouraram a bolha das ações. Eu acho que os governos têm noção das bolhas, tá? E eles esvaziam o estouro. Aí, junto com o estouro da bolha das ações, tem o World Trade Center. Então, os Estados Unidos foi obrigado a abaixar a taxa de juros para poder salvar a economia do país. Só que aí inflou a bolha imobiliária. Aí eles estouraram a bolha imobiliária, quebrou o Lehman Brothers e agora eles vão manter a taxa de juros baixa por um longo tempo. Eu acredito que tanto a Europa, aqui eu não tenho da Europa, tá? Só tinha desses dois. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão manter a taxa de juros baixa, tal como o Japão manteve. Então a crise japonesa, que já dura 22 anos, tá? Desde 1990, ela precede a crise dos Estados Unidos e da Europa. Então ela nos dá um indicativo de como será a crise nesses dois lugares. Então os Estados Unidos e a Europa vão copiar o Japão. É uma crise praticamente interminável, uma grande estagnação. É só a gente olhar para o Japão, tá, os últimos 20 anos, que a gente vê o futuro. É claro que guardado algumas diferenças, né? É evidente que não sai igualzinho. Então aqui eu tenho o índice de ações do Japão, tá? Teve o pico em 1990, 1989, não sei direito. Então veio subindo, subindo. As pessoas acham que porque está subindo, 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 vai aumentar subindo. Mas quem comprou a ação aqui, gente, mesmo com a inflação existente no Japão, não recuperou o capital investido. Então não é que a inflação, ações rende 10% ao ano, 8%, conforme os fundos de pensão prometem, entendeu? Isso aqui é a grande crise japonesa, porque eles investiram em ações, os fundos, e agora eles vão tirar dinheiro de onde para pagar os aposentados. Então é por isso que o governo lá banca os prejuízos e está lá com, acho que 200% de PIB em dívida pública, tá? Então essa crise do Japão não tem saída, não tem solução. E a gente pode ver então que a crise recente dos Estados Unidos, tá? Ela é mais recente, só tem 12 anos. Comparado com o do Japão, que é 23. Vamos lá, vamos analisar alguns países. O Japão, qual que é o ponto forte do Japão? É um povo inteligente e trabalhador. Qual que é os pontos fracos do Japão? A população está velha, gente. Isso aqui não tem condição. E eles não têm petróleo, não têm recurso natural nenhum. Então o Japão está vivendo uma grande crise, principalmente desses dois fatores, por causa da proximidade com a China, né? Então, 22 anos de crise. Estados Unidos, qual que é o ponto forte dos Estados Unidos? O pessoal não fala, mas os Estados Unidos é rico em recursos naturais, tem petróleo, tem gás natural, é um grande produtor agrícola. Então o pessoal fala que tudo isso é ruim, mas o que salva os Estados Unidos são os recursos naturais. E qual que é o ponto fraco dos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem um povo gastador, é o povo mais gastador do mundo, é chamado de geração gafanhoto. O que os americanos construíram no passado, hoje a geração destrói. E o governo, no meu entender, é o governo mais irresponsável do mundo, faz guerras desnecessárias, só toma medida errada em prol das empresas que pagam as campanhas políticas. Ele não tem um governo em prol dos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos vai viver uma grande crise. Está devendo até as caixas, devendo 15 trilhões de dólares, o comércio exterior negativo em 700 bilhões de dólares. E ele está numa crise, no meu entender, de 12 anos já e vai continuar. A Europa. Qual que é o ponto forte da Europa? Se você tomar a Europa como um todo, o comércio exterior está equilibrado. Eu até, sinceramente, há uns 5 anos atrás, achei que não ia ter crise forte lá por conta disso. Mas qual que são os pontos fracos? A população está velha, gente. Isso aqui não tem condição. E não tem recurso natural lá, eles não têm petróleo, tem que comprar gás natural da Rússia. E é uma falta de união. Claro, é um saco de gato. São vários países, não tem um país. Então, por isso que eles vão viver uma grande crise, talvez muito mais forte que a dos Estados Unidos, menos intensa que a do Japão, mas mesmo. E a crise começou principalmente com a quebra do Lehman Brothers, tá? Porque eles tinham crédito com o Lehman Brothers. O Lehman Brothers detonou a crise da Europa.
A Inglaterra é outro país que vai ter uma grande crise. Por quê? Bom, ela possui um ponto forte, que é a sua moeda, a libra esterlina. Ela não adotou o euro. Se ela tivesse adotado o euro, ela estava mais fodida ainda. E qual que é o ponto fraco? A Inglaterra, gente, o Reino Unido, eles não produzem, eles são um centro financeiro, entendeu? Eles só mexem com dinheiro, só que vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso por quê? Porque eles têm crédito com países que vão quebrar, com empresas que vão quebrar, com bancos que vão quebrar. Então eles pegam dinheiro emprestado e emprestam. Então eles são praticamente agiotas. Então o Reino Unido vai viver uma grande crise, e essa crise começou em 2008 e vai viver, entendeu? Eu acho muito mais forte que a da Europa. A Alemanha, então, seria o país mais bem, entendeu? Eles estão fodidos, mas estão muito bem posicionados. Eles são austeros, inteligentes. E o grande ponto forte da Alemanha, no meu entender, é que com o euro eles estão explorando os países pobres, estão explorando os fracos, exploram os PIGs. Então eles tiram o dinheiro dos pobres e o dinheiro está correndo para a Alemanha. Que eu saiba, a Alemanha teve um banco lá, ela previu o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos e vendeu todos os títulos. Então, quando um banco determina que vai ter uma grande crise, eles não ficam alardeando, eles simplesmente vendem os papéis que vão cair de preço. Então tem gente que fala, mas por que o pessoal não prevê que os ricos vão ter crise? Isso aí, no meu entender, já estava previsto de uma maneira, é claro que com eufemismo, está no paper 99 sobre os BRICS. Lá falava que os BRICS iam crescer muito e os G6 iam ser ultrapassados pelos BRICS. Nada mais é do que o que está acontecendo, mas é evidente que nenhum banco vai soltar um relatório espalhafatoso, porque senão eles vão ser perseguidos pelo governo. E qual que é o ponto fraco da Alemanha? As exportações estão em queda por conta da crise. Os países compradores da Alemanha dentro da Europa estão em crise. Então, ela não está conseguindo vender e provavelmente também não vai conseguir receber as dívidas. Por exemplo, da Grécia, que já deu um calote. Tá? Mas a Alemanha está vivendo uma crise bem mais fraca que os Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Tá? E essa crise também começou em 2008, mas a Alemanha está caindo de pé. A China, eu tenho grande admiração pela China. Qual que é o ponto fraco da China? Ela vai crescer mais lentamente. Vai crescer mais lentamente por quê? Porque já cresceu muito forte. A lei dos grandes números diz que não pode continuar crescendo do jeito que estava. E qual que é o ponto forte da China? A China, sem sombra de dúvidas, possui o melhor governo do mundo. Vocês podem falar que eu estou errado, que lá não é democracia, que o empregado lá recebe pouco. Se o empregado lá recebe pouco, gente, como que ele consegue guardar metade do que ele ganha? Como que a poupança lá na China é de 50% do PIB, enquanto nos Estados Unidos é de apenas 12% do PIB? Então, se o chinês ganhasse pouco, ele não estava poupando tanto. Então, a China, para mim, é um exemplo a ser seguido. O pessoal que cuida do governo lá, tudo tem mestrado, doutorado. Que eu saiba lá dos 9 principais dirigentes políticos, 8 são engenheiros, 1 é advogado. Então, é só gente inteligente. Puxa, engenheiro, que eu também sou engenheiro, né? Mas engenheiro, o cara estuda matemática, ele tem que ter uma visão boa do mundo. O Brasil, qual que é o ponto fraco do Brasil? O Brasil tinha uma taxa de desemprego muito alta e cresceu forte nos últimos anos e empregou esses trabalhadores. Só que de agora em diante não tem mais pessoas para serem empregadas nas empresas. Então as empresas vão viver grandes dificuldades e os trabalhadores vão poder pedir salários maiores. E isso vai tirar um pouco do potencial de crescimento do Brasil. Então eu sinceramente acredito que o Brasil não vai conseguir crescer tão forte quanto muita gente quer, quanto muita gente empregou. Eu acho que não passa de 4%. Vai ficar na média, para mim, uns 4%. E qual que é o ponto forte do Brasil? O ponto forte do Brasil é o pré-sal, é a soja, é o milho, são as commodities. Commodities minerais, minério de ferro. Então, tudo que o pessoal fala que o Brasil é ruim, para mim é o grande ponto forte. Então, no meu entender, muitas pessoas vão sair da indústria de transformação no Brasil, ir para a indústria de mineração, a indústria do petróleo e o agronegócio. Então, não adianta você ficar criticando, é doença holandesa. Você tem que ver o que vai acontecer e se posicionar do lado correto. Mas vamos então prever o que vai acontecer. Londres e Nova York são 2 grandes centros financeiros. Eles tomam emprestado com algumas pessoas, tomam emprestado com a China e com os países produtores de petróleo e empresta para os outros que estão com a corda no pescoço. Só que esses 2 centros financeiros eles vão praticamente quebrar, eles vão ser esvaziados, eles não têm bala na agulha. E Hong Kong é onde a China aposta, tá? Hong Kong faz parte da China. Vai ser o novo centro financeiro mundial. A China está apostando. Pode até ser outro ponto da China lá, tá? Mas a China vai assumir a liderança financeira mundial. Por quê? Porque a China é quem tem dinheiro, gente. Como é que você pode pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos e no Reino Unido se eles estão quebrados?
pessoal vai começar a pegar dinheiro diretamente em quem tem. Então a China vai ser a nova potência hegemônica, no meu entender, ela já é o maior PIB mundial, já é o maior exportador mundial, é a maior poupança do mundo, e aonde que tem o dinheiro, e eles vão aos poucos mandar no mundo, eles vão impor a sua vontade. E a moeda chinesa também vai substituir o dólar como moeda mundial. Quando o dólar deixar de ser a moeda mundial, os Estados Unidos vão sofrer um grande baque. Por quê? Porque enquanto eles têm poder de emitir moeda que compra petróleo, eles estão bem. Mas e o dia que o dólar não comprar mais petróleo? É aí que o trem vai ficar feio. E eles cagam de medo disso, tá? Eles não falam, mas eles têm um grande medo de haver uma corrida contra o dólar. Por enquanto ainda não houve. E a China segura as bases porque a China é o comprador de dólar de última instância. Mas o dia em que a China resolver vender os seus dólares é pior do que jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos. Então o que vai acontecer, gente? No meu entender, tal como aconteceu com o Japão, Estados Unidos e Europa vão viver uma grande estagnação. Vão ser décadas de estagnação. O trem não vai ser fácil. Falou, moçada?